bacana, Hoje... que é sexo na terceira idade. Então, e hoje eu esse tenho aqui um gosta. entrevistado aqui Esse especialmente. aqui gosta, né? Eu falei assim, Hudson, traz um entrevistado, uma pessoa. Eu falei, já temos no estúdio alguém que possa comentar sobre o assunto. Não, era melhor trazer um, viu? Eu não entendo de sexo, não. Show de bola, bom dia meu amigo Hudson, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui no nosso show sagrado Passando a Régua. Bom dia. Uai, João, como é que você não entende? Já aprendeu tanta coisa aqui. Eu só tive 4 filhos e não conheço sexo. Mas é que isso eu aí. saiba, que eu saiba, né? Vamos lá, né? Quinta do Sexo. Hoje o tema é muito bacana. O nosso terapeuta Hudson aí, um cara muito bacana, inteligente, que vem tirando a dúvida do pessoal. Lembrando que a gente tá aqui para falar sobre relacionamento, sobre sexo, né? E eu acho que o Gustavo Lima tá ouvindo o nosso programa, porque ele terminou de uma forma elegante com a ex-mulher dele, né? Então acho que ele foi na semana que ele ouviu o nosso programa Fim de Relacionamento, né? Como terminar um relacionamento. Eu acho que ele inspirou a nossa conversa, meu amigo. Mas a história que eu tô sabendo parece que eles vão voltar, né? Não sei. Assim, Mas ele falou, se quiser, não precisa briga de advogado, não precisa nada. Se ela quiser 100 mil por mês, eu dou. Não é pouco Se ainda. ela quiser, Tanto que ela ganha, eu quem dou. tem de grana. Ah, mas ele vai dar uma boa mansão pra ela, né? Que ele tem aqui em Brasília, lá no lago, Mas- tem em Goiás, tem fazenda, não sei aonde. Rapaz, otária era se ficar brigando com advogado. Vamos que Não é vamos, não? então. Aqui não é O que ela tem fofoca, que não. fazer é passar pro nome dela e tchau, tchau, seu cachaceiro. Mas Virou isso, pai você de vê- família Você ontem. vê como é que nosso programa é super atual, né? Comentando sobre a questão dos fins dos relacionamentos, e ele foi lá. Eu, pra minha concepção, foi uma forma até gentil de conversou, falou que não queria mais, né? Ele tem os motivos dele, mas acho que é isso aí, batendo papo, conversando, que as coisas vão se organizando, né, João? E hoje é o quê? Qual é o tema de hoje mesmo? Inspirado no João? sexo na terceira idade. Isso. Bom dia aí, meu jovem, dessas considerações iniciais aí, Bom então vontade. dia, galera. Bom dia, Hudson Oliveira, terapeuta, escritor aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre sexo na terceira idade. Esse que é um tema que vem ficando cada vez mais importante, Thiago, porque a gente tem muitos fatores hoje, né, que contribuem para que o idoso na sociedade ganhe cada vez mais destaque. A gente vai falar alguns fatores aqui nesse... E é bom a gente também estar dando um comentário que as pessoas idosas vão se tornar a maioria daqui a um tempo, né? Vamos, Estamos se vamos. vendo cada dia mais, então ser um público que as pessoas têm que ter um olhar um pouco diferenciado, até na dos negócios também, né? É importante isso. Com certeza. A gente tem vários dados aqui, hoje a gente vai ser um programa bem instrutivo. Bom digamos demais. assim. E relatos da vida real, né? Tem muitos relatos aqui, muitos relatos, muitos compartilhamentos aqui. Bom, então queria começar já fazendo alguns agradecimentos, porque eu sempre peço, né, as pautas para a galera com quem eu interajo no Instagram, nas minhas outras redes sociais. E esse foi um tema sugerido pelo Walter. Pelo Walter e pelo Matheus. Queria dedicar esse programa aos meus avós, que também fizeram parte dessa pesquisa, além de outras pessoas com quem eu conversei. E ao João, é claro, né? O 68. Alguns agradecimentos especiais a Elia Cavalcante, que é uma futura entrevistada aqui do programa. Quero trazer ela aqui para falar sobre teatro e sexo, né? A visão do sexo no teatro. E a Islan, que também é uma pessoa que vem nos acompanhando, enfim, os nomes que eu acabo... E assim, é bom a esquecendo. gente falar para os nossos ouvintes aí, pessoal do Instagram, tá ouvindo na ativa. Quem quiser participar, pessoal, a porta sempre vai estar aberta, pode vir participar, comentar. Isso é muito importante também. Se quiser ligar também, Ele liga pode pra ligar, nós, que né? é verdade. feito para o povo com o povo, que é misturado, feito para vocês mesmo. E quem- 3357 6705. É isso mesmo? É. Cara, quando fica velho, a vista falha, tem hora, viu? E quem quiser também, né, entrar em contato aí, pode ser pelo meu Instagram, pode ser pelo Instagram do Thiago, né? A gente está sempre transmitindo, fazendo as lives aí. Mas vamos lá. Então já separa aí o seu café, que hoje o papo vai ser quente. Vai ser bem, bem legal. E, Thiago, você acredita que eu dei uma olhada em muitos materiais aí, né, para encontrar alguma coisa mais voltada para essa questão do sexo na terceira idade? E eu encontrei muitas dicas, encontrei muitas coisas que a gente vai apresentar aqui no nosso momento curiosidade no final. Então já fica aí, ó, mitos e verdades sobre o sexo na terceira idade. Vai ter um momento no programa que a gente vai falar sobre isso mais no final.
E a gente vai desconstruir muitos tabus aqui, muitas ideias. É curioso pensar o seguinte, sabe aquela ideia de que é difícil a gente pensar no sexo dos nossos pais, né? Que a gente cria uma ideia sacralizada de que não podemos, né? Desde criança temos isso, Freud explica isso dentro do complexo de Édipo, mas existe um outro fator que é muito importante. Imagina aí projetar isso agora para os idosos, para os seus avós, que são ainda mais sacralizados, ainda mais intocáveis pela sociedade, né? Então é bastante complexo isso. E a gente cria uma ideia de que o sexo, né, não pode ser associado à figura dos idosos, à figura da terceira idade, que é a nossa primeira referência são os idosos. E eu acho que é bem complicado, né? Eu, pelo menos, pensar antes, né? Antes de fazer toda essa desconstrução e tal, pensar nos meus avós, na ideia de que eles faziam sexo é absurdo, né? Eles faziam muito, né? Que uma vez tinha 10 filhos, 15 filhos, João. Tinha uns que tinha até 15 mulheres, né? Né? Tive há pouco tempo um que morava numa fazenda no Nordeste, tinha parece 22 mulheres. Ele parecia que ele era um sheik lá da Arábia, desgramado, né? Era mulher que não parava, filho, então. Rapaz, esse dia atravessou a rua, uma mulher boa, bem de corpo, bem servida de corpo. Eu gosto de ver, sabe? Meus olhinhos gostam de ver essas coisas. Bem servida de corpo. Meu Deus, mas era uma escadinha assim, sabe? Atrás dela, eu falei, rapaz, também com esse corpo o marido tem. Aí tem filho até cansar. Pessoas que não entendem que tem um remedinho, né? Tem uma injeção que toma, então tem o do dia seguinte, né? Então ninguém se entende isso, tem gente que não sabe, né? Aí aquela filharada, nossa senhora, eu fiquei assustado. Mas faz parte, era da cultura, né? E a gente vai falar um pouquinho disso também. Bom, eu queria começar já então o nosso papo trazendo uma frase do Sêneca, filósofo muito importante da nossa história. Quando a velhice chegar, aceite-a, ame-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda reservam prazeres. Gostaria que o João comentasse essa ideia do Sêneca. E aí, João, o que você... É certa, a ideia dele é certa, não é errado não. A melhor coisa na vida é você ficar velho. Por que, João? Porque muitas gente não conseguem chegar, por exemplo, aos meus 68 anos, passado pelo Covid-19, com todos, eu tenho um problema de diabetes, um monte de coisa, e estou aqui, né? E estou aqui, né? No início falavam que eu era de risco, mas estou aqui, risquei e estou aqui, entendeu? Então, quer dizer, a velhice é a melhor coisa, porque você vem de uma sequência, né? Sexo, por exemplo, hoje em dia não existe o Viagra, só o Viagra, entendeu? Existe o Tadalafila, que é o mais fraco, né? Mas tem um forte também, né? Depois o pessoal que tem problema de coração, essas coisas, tem que ter um atendimento médico, e não por saúde mesmo, sem vergonha, falar, olha, eu sou velhinho aqui, tenho 55 anos, tenho 60 anos, eu tô querendo pelo menos umas 2 vezes por semana eu brincar lá em casa, né? Bater um futebolzinho, né? E a torcida lá que eu tenho agora é só os netos, né? Dos filhos já quase não ficam em casa. Mas os netos estão lá na torcida, vai vovô, não. Então, quer dizer, existe tratamento, né? Existe. De pílulas aí, por exemplo, na televisão aparece um monte aí, de A a Z, não sei o que, mas você tem que ir atrás de um médico para pegar certo. Não vou falar que eu tomo, não interessa para ninguém, entendeu? Então, quer dizer, não vou fazer propaganda de remédio, eu falei de A a Z porque é bagunçado esse nome, né? Então, quer dizer, então é bom, né? Não pensa que o velho não faz sexo, não faz. É só fazer um tratamento, se cuidar. Não é aquele também que quer todo dia também, não, né? Agora, com o zoinho, o velhinho se delicia quando passa as coisas na frente, né? Mas sempre tem aquele dia, né, da semana, né, 1 ou 2 dias, depende, né? Que o cara vai lá e... né? Passa a faca, passa a faca. Cada dia mais ele aprende com a cultura popular do João.
Pois Então, é. quer dizer, não é aquele potência, né? Rapaz, teve há pouco tempo, um velhinho de 70 e poucos anos teve um filho, não foi? A mulher dele teve um Ele filho. pode, vai. Se Mas quem tiver cria, né, os... maluco? Vamos lá. Não, se ele tiver as questões aí Teve hormonais um em filho, dia... é dele mesmo, teve Não tem DNA, nenhum tudo, problema. o filho era dele mesmo. Mas Mas é. aí, vamos para a nossa parte. Continue. Porque Não, é uma não. cultura que a pessoa tem na cabeça que o velho não faz mais nada. Não, não é isso não. Pois é, nós vamos falar sobre isso, João. Isso é muito interessante. É, você o tocar nisso velho, o velho vai te ensinar muitas coisas. aí. Perfeito. Pelo João. que ele passou. Ele vai me ensinar muito, 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 muito. Tem gente que fala, meu filho esse dia falou assim, pai, isso é careta. Eu falei, como é que é assim, meu filho? Negócio de careta. Que coisa é essa? Onde você está aprendendo isso? Se tudo que você tem hoje veio de quem? Você trabalhou até hoje? Não. E tudo que você tem veio do careta. É o careta que passou tudo. Bom, Entendeu? Aí você quer prevenir, instruir, para não cair numa armadilha. O meu filho, por exemplo, vai fazer 17 anos agora em novembro. Está namorando com uma menina de 19 anos. Pô, é mole o negócio dele, 16 anos com 19 anos, né? O que tem, João? Não estou falando que ele está errado, não. Ele está certo. Porque se ele não tinha uma estrutura de aprender... porque antigamente os pais pegavam o filho e levavam depois da porteira do trem, né? Que era a Casa das Meretrícias, que é a Famosa zona. a zona, né? Que é a profissão mais antiga do mundo, né? Então, quer dizer, hoje não, hoje os filhos aprendem O funk. no namoro, no funk, aprende tudo, né? Hoje mas você tem que orientar, né? tem Tem sim. que orientar e fazer. Acontece, João, que assim, a gente vê que cada vez menos, né, por conta dessa visão que a gente tem do idoso como uma parcela muitas vezes meio inútil da sociedade, a gente acaba desvalorizando o potencial que ele tem para nos oferecer de conhecimento. Então, a gente vê que há pouco diálogo aí entre as gerações e cada vez menos, né? Eu mesmo, quando era mais novo, me considerava assim, extremamente privilegiado por poder conversar com os meus avós. E eu sempre tive isso, enquanto eu estive perto dos meus avós, eu fiz questão de fazer parte desse ciclo deles, né? Quando eu era menor, na minha adolescência, eu pegava um ônibus aqui e ia lá pro Gama, né? E saía de Samambaia e ia pro Gama para poder conversar, passar a tarde lá com eles. E na época achavam isso muito estranho. Para mim sempre foi muito interessante conversar com os meus avós. Por isso, inclusive, que eu dedico o programa a eles, porque é uma sabedoria muito, muito curiosa. E quando eu cheguei para conversar com os meus avós, falando que o tema seria, né, sexo na terceira idade, eles a princípio ficaram um pouco assustados, né, porque eles acham que eles ainda estão se acostumando com a ideia de ter um neto caminhando para sexólogo, né? Então é bem legal, assim, mas eles fizeram muitas perguntas, eles contribuíram bastante com algumas ideias e principalmente com o sentimento que eles têm em relação ao sexo, que é algo que a gente vai falar aqui. Mas antes de chegar nisso aí, vamos passar então por uma construção dessa ideia que a cultura, né, criou a partir da ideia da terceira idade. A gente tem um fenômeno no mundo que é a inversão da pirâmide etária. A gente, em algum momento, teve muitos jovens, mas agora a gente está tendo um envelhecimento grande da população. A gente viu aí com o Covid, né, lá na Itália, que a população estava morrendo bastante e muito disso em decorrência da idade, né, idade avançada. O Brasil, em 2000, segundo o censo, tinha cerca de 7% da população idosa. Depois, em 2015, foi para 13%. 2050 a gente espera uma proporção de mais ou menos 30% dentro da sociedade de idosos. E isso vai mudar, já está mudando, né, a nossa mentalidade. Porque se hoje a gente não tem uma preparação tão grande, tão acentuada para o idoso, a gente vai ter que ter essa preparação dentro dos próximos anos. A gente está falando aí de 10 anos. Igual eu te falo, hoje os negócios estão mudando para devido dos idosos, né? Na atualidade de condomínio, você tem essa preocupação com a acessibilidade,
Os próprios negócios em si já tem negócio voltado só para idoso. Você já se fala em condomínio só para idosos, academia só para idosos. Por exemplo, eu venho conversando com o personal trainer que eu estava fazendo um tempo atrás, já existe personal trainer voltado só para o público de terceira idade. É um público muito bacana, é um público dedicado e um público que tem uma estabilidade financeira. Então, é um público que as pessoas estão tendo um olhar econômico também em questão disso. Quem sabe no futuro pode ter um hotel só para idosos, né, João? Pois é, algumas demandas que a gente ainda não observa, e fica aí a dica para os empresários começarem a pensar essa realidade, porque em breve vai ser bastante rentável, o que é justo, porque essa população precisa de um envelhecimento com qualidade. E isso depende de nós, jovens, proporcionarmos esse desenvolvimento. É muito curioso, porque assim, na nossa construção atual, a gente passa por um momento que é a sociedade do conhecimento, né? Então, o conhecimento ele é mais valorizado até que um diploma. Então, hoje, quem são as grandes fontes de conhecimento, se a gente for pegar, além da ideia de pesquisa? São as pessoas que tiveram uma vida toda voltada para alguma atividade, né? Olha, eu quis entender um pouco mais sobre sexo. Ao invés de eu procurar alguém com, sei lá, 20, 25 anos, que pode até ter um conhecimento técnico bastante acentuado por conta dos estudos, eu posso também conversar com uma pessoa com 70, 60 anos que já viveu uma experiência diferenciada, que não está só na questão dos métodos, porque foi uma coisa que me chamou bastante atenção. No momento que eu conversei com os meus avós, Thiago, João, eu vi que o sexo, para eles, é muito mais do que propriamente o ato. Eu já tinha essa ideia, mas assim, ouvir dos idosos, ouvir de pessoas que já têm experiência, que o sexo é uma interação muito mais profunda, que envolve muito de companheirismo, parceria, intimidade. O que eles privilegiaram bastante foi a intimidade. O quanto isso vai mudando com o tempo e o quanto vai se tornando mais gostoso desfrutar da companhia da pessoa em várias situações, e o sexo não é diferente. O sexo entra como uma das atividades que a gente utiliza para poder reconhecer a importância do parceiro, né? Porque enquanto os jovens, a gente coloca uma carga completamente diferente no sexo, né? O sexo é uma coisa visceral, a gente precisa daquilo, é uma necessidade e a gente faz de tudo para conseguir sexo. Basta ver aí muito dos aplicativos, né, de relacionamento que vão para essa direção. E à medida que a gente vai amadurecendo, o João pode falar mais sobre isso, isso vai sendo desconstruído, né, João? Vou fazer 30 anos em breve, mas a minha visão sobre o sexo já mudou completamente, principalmente depois do meu último relacionamento, porque a partir do momento que a gente entende o valor da intimidade, o valor da troca, a gente passa a não querer algo menor do que aquilo, né? Porque assim, pelo menos o bacana de estar conversando sobre isso aqui, a gente cada dia vai entender e vai vendo as possibilidades que existem, né? Uma coisa que você falou dos seus avós aí eu fiquei perguntando, por que antigamente os relacionamentos duravam mais e hoje duram cada dia menos, né? Então assim, a pergunta é o que você está buscando? Eu acho que quando você busca só o sexo, você esquece do relacionamento. Eu acho que o sexo ele é um composto dentro do relacionamento, mas também não pode ser tudo. Porque você imagina, vamos falar com um exemplo bacana, 2 vezes por semana, tem mais 5 dias da semana. E outra coisa, se 2 vezes na semana, eu vou estar sentindo umas 2 horas aí para fazer o ato sexual. Olha o quanto sobra da sua vida para você estar se relacionando com a outra pessoa. E aí você pergunta, é importante? É extremamente importante. importante. As pessoas vão ficar, é importante pra caramba o sexo. Né? Porque assim, as pessoas colocam, se o sexo não for bom, o resto não presta. Cara, depende. Eu acho que agora eu vim conversando aqui, que eu percebi que é muita questão de se conversar o que você gosta. E esse dia eu fiz uma experiência com uma colega minha, perguntei pra que você gosta. Ela, tem que descobrir. Eu falei, você não sabe o que você gosta, é diferente. Porque isso que é engraçado, porque a gente começa a botar em dia, para nós fica normal, porque a gente está conversando sobre isso aqui, é natural falar sobre isso. Os outros acham muito estranho, né? A pessoa brincou assim, pô, é porque você tava falando de sexo de manhã cedo. Eu falei, então pode ser, né? Mas sim, se torna algo natural. E acho que tem que ser naturalmente conversar sobre isso, o que você gosta, o que você não gosta, e entender que o sexo faz parte de um relacionamento. Né? Igual você falou, interessante, que você acentuou dos seus avós, é isso, a intimidade, né? O companheirismo. Porque a gente sabe que a terceira idade não é aquela coisa do cara fervoroso, é uma coisa mais
né? Vamos dizer que é do companheirismo, do dia a dia, conversar e estar junto, e aproveitar a vida mesmo. É lógico que tem relação sexual. Mas aí eu vou falar com o amigo João aqui que tem mais experiência que nós. É isso mesmo, João? Estou errado? Não, é isso mesmo. Né? O sexo, a pessoa quando chega numa certa idade, porque não é só também na idade, né? Já do idoso, né? Também os jovens também, não é chegar em casa toda hora fazer sexo, não é assim também não. Né? Porque as mulheres já têm muitos problemas que acontecem com elas durante a vida delas, né? Muitas coisas que desenvolvem dentro do corpo, elas têm aquele dia da bandeira vermelha, né, do PT, entendeu? Então não tem jeito, né, de você querer fazer sexo, né, com ela, né? Então, quer dizer, tem vários problemas. As mulheres, muitas têm dor de cabeça, muitas têm por sacanagem, né, que não quer fazer sexo, tá querendo de cabeça, mas tem umas que tem mesmo. Entendeu? Mas aí nós temos que investigar, assim, por que essa mulher está falando que está com dor de cabeça? Porque em casa eu tenho uma pessoa que tem uma idade de 18 anos, né? Ela, por exemplo, quando está chegando a hora da bandeira vermelha, ela começa com uma enxaqueca que ela mesmo não aguenta. Não, entendeu? Então, quer dizer, as mulheres têm vários problemas. Aí o cara chega em casa com aquele negócio de machão. Chegar em casa e... Não é assim. A vida não é assim, não. Tem que chegar em casa, conversar com a mulher, ver, né? Então, quer dizer, são coisas... Aí sim, né? Que vem da experiência, né? Da experiência. Se a mulher quer. Se não quer, também você deixa pra lá e vai curtir, vai tentar, vai conversar com ela, vai falar em outro assunto. Acabou, morreu o papo. O que eu queria colocar aqui já para os nossos ouvintes e para as pessoas que participam aqui pelo Instagram, e o que vocês acham que é o sexo na terceira idade? Ontem eu perguntei isso no Instagram e tive respostas assim bastante interessantes. Houve um caso que eu gostaria de citar aqui, mas antes disso, só voltando para a questão de relacionamento, eu me lembro muito de uma frase que eu ouvi aos 14, 13 anos, na época da escola, quando a gente, eufórico, né, tipo, querendo conhecer as menininhas, querendo conquistar as menininhas na escola. Tinha um professor meu de biologia, que hoje é psicólogo e foi uma das pessoas que influenciou muito a minha carreira, que ele falava assim, um dia ele chegou em mim, né, e eu tava doido para conquistar uma menina lá, ele falou assim, Hudson, antes de você ficar nessa euforia toda, compartilhando a experiência, antes de você ficar nessa euforia toda, talvez você devesse pensar se você conseguiria passar a sua vida inteira conversando com essa pessoa. E na época, 13, 14 anos, eu falei, claro que louco, né? Claro que eu consigo, claro que eu consigo. Hoje, eu fico olhando e me baseando nos relacionamentos que eu tive, cara, é uma coisa, é uma reflexão muito importante, é uma reflexão assim, que muda completamente a nossa visão sobre relacionamento. E não é tão fácil assim não. Né? Porque, como o João falou, às vezes, e eu vejo isso em consultório, às vezes a gente utiliza muito o sexo como tapa-buraco, né? E aí a gente vê muita gente que tentando resgatar o relacionamento por conta do sexo. A gente tem várias coisas que mostram que o sexo, com a maturação, ele vai sendo colocado no lugar dele, né? Mas que poderia ser trabalhado anteriormente, se a gente debatesse mais sobre sexo. Sabe o que eu acho muito engraçado? A gente faz aqui com a terapeuta, psicóloga André, eu tenho mandado um abraço para ela, minha terapeuta. Ela fala uma coisa interessante, né? Eu estava ouvindo ontem o último programa que a gente fez junto, né? E ela fala assim, cara, eu acho que a pessoa tem que procurar um terapeuta antes das coisas acontecerem. Isso. Você vai casar? Procura um terapeuta. Vai ter filho? Para você se preparar para aquele momento. É porque muitas vezes a gente só quer resolver um problema, né? E por que a gente não tenta evitar esse problema, né, cara? É interessante. Ou no mínimo leia um livro. Foi o que ela falou, achei interessante ela falando dessa colocação, porque a gente sempre, eu vou procurar um terapeuta porque eu estou com problema no relacionamento. Pô, cara, então antes de entrar no relacionamento, vai no terapeuta para você se preparar. Você não faz check-up? Você não faz check-up, né? Eu acho que a gente devia adotar na nossa cultura a ideia de fazer um check-up psicológico. Pelo menos ir uma vez, 2 vezes ao ano, até para investigar se o que você tem é algo que merece mesmo a atenção rigorosa de uma terapia. Eu falo isso, sabe por quê? A maioria das pessoas que entram em contato comigo pelo WhatsApp ou de alguma outra forma buscando a terapia, né, buscando a hipnose, principalmente a hipnose, que é o que as pessoas mais buscam, elas têm um certo receio,
de falar sobre o problema. E aí numa conversa mais informal, eu sempre falo assim, tá, mas me conta, assim, não precisa me falar qual é a questão da sua vida, mas me conta, tem alguma coisa te incomodando? E a pessoa começa a falar. Aí eu falo assim, não, porque dependendo do que for, eu vou te dar uma orientação. Eu posso falar, ó, conheço um colega meu, um colega de trabalho que trabalha nessa área, ou eu posso te ajudar diante das experiências que eu tenho. E muitas vezes não é caso de ir para uma intervenção pela hipnoterapia necessariamente. Às vezes é uma conversa, muitas vezes eu conversei ali por texto ou por áudio, questão de 10, 20 minutos com a pessoa, e ela já teve um insight, falou, cara, eu vou aplicar isso na minha vida. Coaches fazem muito isso, né? Tem gente que entra aí numa página de coach, vê um conselho, alguma coisa, e já elucida, já abre a mente. Se a gente conversasse mais, se a gente interagisse mais, e já deixa, inclusive, aqui aberto, ó, quem quiser conversar, gente, não é nada mais, a respeito dos temas variados que a gente aborda aqui, ou qualquer outra pendência que tenha, sinta-se à vontade, a gente está aqui para isso, a gente vem aqui para a rádio para isso. Voltando para o tema de terceira idade, eu não sei, no meu caso, não fiz essa pesquisa, você fez essa pesquisa, e eu acredito que os idosos também devem se sentir muito retraídos. Eu lembro que tem um texto que fala que ele está meio esquecido da sociedade, né? Porque não tem ninguém para conversar sobre isso, né? Não, as pessoas não têm as mesmas referências, né? Geralmente os idosos se fecham em grupos de idosos, então eles compartilham, e não é culpa deles, não é porque a sociedade coloca o idoso num outro lugar, né? A gente desintegra o idoso a partir do momento que, dentro da nossa lógica capitalista, ele não cumpre mais com aquele papel produtivo, a gente meio que coloca ele ali. Tem gente que considera o idoso um peso, né? Outra coisa, você tem gente falando sobre isso, é realmente o seguinte, que tudo que é feito hoje, produzido para da sensualidade, falando do sexo, né? Vibradores, lingerie, tudo que é para estimular, é voltado para o público jovem, né? Se percebe, eu assim, você falou agora, obviamente não lembrei de nada, ou alguém que faz um trabalho voltado para a terceira idade. Fica até uma dica aí para os futuros sexólogos aí, o pessoal que trabalha nesse segmento de sexo. Cara, pensa um pouquinho na terceira idade, que é um público bacana, um público que quer investir. Então, assim, eu não vejo ninguém. Os terapeutas são mais famosos, vamos dizer assim, no momento, voltado para os mais jovens, a linguagem é dessa maneira, e aí acaba que até nesse tema também ele é deixar de lado, né? Na verdade, eles vão para a área produtiva, né? Aqueles que estão produzindo. A gente vê muito isso, né? A gente tem que produzir, e a gente tem só até tem coach, principalmente, que fala isso, que a gente tem a nossa máxima produtividade até os 40 anos, depois a gente vai declinando, mas a gente esquece que a gente declina na energia, mas ganha em experiência. Aí a gente não precisa mais fazer tanto esforço a partir do momento que a gente já tem na nossa estante de troféus um monte de fracassos que a gente não vai mais colecionar, a gente não precisa mais ter. Então a gente minimiza muito desse trabalho. Sobre essa questão do mercado voltado para o idoso, mercado sexual voltado para o idoso, é uma coisa muito valiosa, porque a gente está caminhando para 30% da população idosa. Essa população é uma população que acaba sendo mais restrita, como a gente está falando. Ela tem algumas demandas que, por exemplo, tem dificuldade de trabalhar na internet, porque a gente já tem um problema muito sério no Brasil de inclusão digital com a população jovem. Com idoso, então, né? Eu mesmo, minha mãe não é idosa, mas caminha para isso. A gente tem que ter paciência mesmo. Agora que nesse período de pandemia que ela trabalha pela internet, a gente vê muito essa necessidade mesmo que as pessoas têm. E a gente precisa fazer essa inclusão, até porque eles continuam ativos, continuam produzindo. E assim, outra coisa importante, que já veio também na minha mente, que conversando e tentando aqui meus insights, eu acredito que daqui para frente os idosos devem ter mais relações sexuais, vamos dizer assim. Por quê? Eu percebo que cada dia mais os idosos estão preocupando com a saúde. Então sim. Vamos dizer, são idosos cada dia mais saudáveis, com a alimentação, com a parte física, espiritual. Então eu acredito que eles vão estar preparados para, vamos dizer assim, cometer mais atos sexuais, vamos dizer assim, realizar, né? Isso. Pelo menos eu não sei o que foi que você debateu com a sua conversa lá com essa galera idosa aí. Isso é muito engraçado também, sabia? Você tocou num ponto muito legal. Os idosos parecem que têm mais vontade de viver do que os próprios jovens. Porque eles já despertaram para essa consciência, eles se cuidam mais, eles
buscam mais informação, né, do que os jovens que estão nessa coisa frenética, pelo menos foi o que eu encontrei dentro das entrevistas que eu fiz. Bom, para isso a gente... Mas só para fechar a questão do lado sexual. Eu procurei algumas referências sobre um mercado sexual voltado para o idoso. Existem produtos voltados para o idoso. Gel específico para a mulher para ter uma lubrificação por mais tempo. Tem anel peniano voltado para o idoso, porque tem uma dilatação diferente dos corpos cavernosos no pênis, né, para dar uma prolongada ali na ereção, né? Então existem, mas é pouco, é difícil de achar, inclusive. Eu fico pensando, eu que sou, né, entendido em certa medida a respeito da internet, já tive uma certa dificuldade para poder achar isso. Imagina um idoso que não tem tanta essa preocupação, acesso e também preocupação, né? De ir buscando, cavucando ali os caminhos. E assim, o grande talvez limitador, eu não vejo que na internet, eu não vejo que nada, porque assim, o idoso ele financeiramente é um cara controlado, vamos dizer assim, né? Então ele tem condições talvez de comprar, de ter acesso, pagar, fazer. Talvez o grande tabu é o mesmo tabu de hoje, né? Se falar sobre isso, imagina um cara pedir pro neto dele comprar um anel periano, né? Então na cabeça desse cara deve dar um nó, tipo assim, procurar. O João falou uma coisa interessante, do tratamento, né? De procurar um médico e tal. Se existe um distúrbio, vamos procurar a solução dele. Então assim, esse tabu, ele vai se passar, isso vem se passando por gerações e gerações, né, cara? E eu acho que nunca vai cessar talvez esse tabu, né? Cara, e muitas vezes a gente vê o idoso, ele parece até negligente com a própria saúde por conta de tabu mesmo, né? Sabe? Não vou ao urologista, vão descobrir. Porque muitas vezes o comportamento do idoso é monitorado pela família. Também tem isso. A família tem a necessidade de acompanhar. Às vezes isso é importante, né? Mas o idoso o idoso não pode ser tratado como uma criança. Ele tem vida própria, né? E muito mais experiência, muito mais agregado que a gente coloca. Dá um salve aqui pro Carlos, pra Bruna e pra Bianca. A Bianca colocou o seguinte, ó. E no Bianca, nossa querida amiga terapeuta aqui. Quais atos podem ser considerados como um ato sexual? Dentro da vida do idoso, né? Tudo que a gente considera sexual e mais. Porque ele já tem um desenvolvimento a respeito da realidade sexual muito maior que a gente. Os meus avós colocaram, não só os meus avós, um outro casal que eu entrevistei, colocaram, não dessa forma direta, mas eles colocaram que o sexo para eles é mais que o próprio ato, né? É o beijo, é a carícia no momento de se deitar. O sexo, no caso, é o todo, né? O sexo é o todo. O sexo é um ritual, sabe? Enquanto a gente está ali preocupado mais com a penetração, essas pessoas que já alcançaram uma maturação sentimental, uma maturação relacional, elas têm o ato construído ao longo do dia, ao longo da semana, sabe? A gente falou uma vez aqui de construir ao longo do dia, mas eles constroem ao longo da semana, sabe? O ato, ele vira um ápice de um momento em que há um encontro de interesses. Eu achei isso belíssimo, cabe num poema. Mas é bacana, mas sim, eu acho que é bacana que eu tenho um relacionamento mais próximo com o João, que é um cara que talvez tenha o dobro da minha idade, né? Mas eu fico feliz porque é a experiência trocar ideia, de conversar, trocar uma ideia. Tem quanto? 30 e quanto? 36, pô. Mais de 30 anos, praticamente, quase o dobro. Então não é o dobro, né? Mas tá bem perto, né? Mas sim, o bacana é isso, é a gente balancear isso, né? A gente parar para ouvir o idoso nesse ponto de vista também. Você vê, o cara fala que é um processo, vamos dizer assim, você fala, é um ritual para ele, né? Não é fácil, não existe, quando se fala de sexo para eles, não é o ato sexual, mas a questão do carinho, do afeto, do companheirismo, do respeito, né? Você dar um bom dia, você tá ali no dia a dia. Então a gente tem que entender que o sexo é todo um conjunto de ações, né? Que vai gerar um ato final, que é a própria relação física, né? Porque na verdade, se for parar, o sexo é relação física, mas vai muito além disso aí, né, João? Vai, inclusive ele falou, né? Não é só o ato. O ato é o que menos satisfaz a pessoa. Entendeu? Isso é legal. Agora, né? o carinho, você saber, né, o que fazer antes, né? É bom. Cara, eu me emociono com esse tipo de relato, sabe? Porque a gente vê, eu vejo isso na experiência de terapeuta, a gente vê o quanto isso é subjetivo e o quanto isso é importante na individualidade, né? Eu vejo as pessoas falando de sexo dentro do consultório, quando ela já tem uma questão sentimental
vinculada e elas tratam o sexo às vezes como uma dor muito grande e às vezes como um processo de libertação que, sabe, que emociona mesmo. E é muito legal ter essa visão porque, como você falou mesmo, né, a gente não fala sobre isso. Quando a gente fala com algum colega, parece que, sabe, a pessoa desperta para algo que está ali o tempo inteiro, porque a pessoa está conversando com você, à noite ela vai transar, mas ela, às vezes uma coisa que você fala já dá um estalo, sabe? E é por isso que faz tanto sentido pra gente aqui, acredito que pra vocês também. O que eu percebi, o que é bacana, o que eu percebi, eu não sei no caso dos idosos que você fez a entrevista, como é que foi a receptividade dele. O que eu percebo no dia a dia? Que as pessoas eles têm medo de despir, vamos dizer assim, né? De despir e falar o que gosta de verdade. Porque ele começou falou assim, tem que descobrir. Eu falei, cara, mas é um processo, cara, mas, porque não pode, porque não se fala o que se gosta, entendeu? Porque eu entendo que é um medo. Tipo assim, eu não vou falar o que eu gosto porque pode ser uma forma dele me manipular. Então, assim, às vezes que eu percebo hoje na sociedade é que a gente tá muito nessa vibe. O que o outro vai tirar de mim, vamos dizer assim, né? O outro só quer aproveitar, eu percebo muito isso hoje conversando com as pessoas, e em tudo na vida, eu acho que em trabalho, emprego, o que for, até relacionamento. Eu sempre estou vendo o outro como inimigo. Perfeito. Entendeu? Dentro da relação, o cara vai explorar de mim, o cara vai não sei o quê. Então, assim, sempre tá com o pé atrás. E aí eu acho que eu acredito que hoje talvez as relações não vão muito à frente por isso, porque sempre eu estou com dúvida do outro. Vou até dar um feedback aqui do nosso programa passado. Foi o programa mais comentado de relacionamento. Bianquinha tá de parabéns pela pauta, foi sensacional. As pessoas comentaram bastante. E essa questão das pessoas se considerarem vítimas de um processo em que os outros são sempre agressores, potenciais pessoas que estão tentando contra a vida delas, isso é muito real. Principalmente as mulheres que vieram falar comigo, elas se colocaram numa posição de vítimas mesmo, mas não na posição negativa. É porque é como se elas fossem mesmo colocadas nessa posição socialmente, como se o tempo todo elas tivessem que ficar se esquivando de estratégias ali do homem que tem uma intenção muito clara de ser o predador, né? E essa é a construção que a gente tem. Então, muitas delas se sentiram mais livres a partir do papo que a gente teve aqui, né? Principalmente das contribuições da nossa Bianquinha a respeito de como a mulher pode ver o término, enfim, a construção de uma relação sexual. Só trazendo esse feedback. Bianca colocou aqui, ó, eita, nasci idosa então, em relação a essa construção. É danada essa Bianca. Bom, é só uma coisa aqui, Thiago, antes que eu me esqueça. A gente tem um fator que também é muito importante, que eu identifiquei nessa entrevista e conversando com pessoas mais jovens também percebi isso. O idoso tendo menos acesso à informação, ele é muito vítima de fake news, ele é muito vítima de processos, né, enganosos em redes sociais, e é muito... Por isso que ter um portal para o idoso, ter algo mais cuidadoso para essa população, com uma linguagem adaptada, com produtos adaptados, com um layout adaptado, seria, assim, extremamente funcional. Eu vou até olhar na câmera e falar assim, gente, quem é empresário, trabalha no ramo de sexo, por favor, construa um material voltado para essa população, porque ela já é importante, não é não, João? Ela já é importante. E a gente está negligenciando. Sempre foi importante, né? Eu acho que a gente tem que começar a valorizar que ela sempre foi importante. E valorizar o idoso mesmo, todos os âmbitos, como pessoa, como ser humano, as experiências que ele tem, né? Você vê, a Bianca fala uma coisa interessante, né? Que ela já viu o sexo de uma forma diferente, né? E nossa ideia é desconstruir a questão do sexo, né? E uma hora vamos falar idosos também, né? Vamos. Tomara, né, João? Senão quem tiver o chegar, né? Vamos e é Todo legal. mundo chega lá. E é legal, o João vai poder dizer muito mais que a gente isso, porque a gente está sempre postergando essa preocupação com o nosso desenvolvimento para depois, né? Postergando, deixando para depois. E aí, a gente acaba tendo uma velhice, uma vida sexual com menos qualidade porque a gente não soube controlar, não soube organizar a nossa vida, né? Porque muitos casos que eu identifiquei aqui nos estudos, inclusive de artigos que li sobre sexualidade na terceira idade, mostram que os problemas, disfunção erétil, dificuldade, anorgasmia no caso das mulheres principalmente, e também no caso masculino, eles não vêm da idade, eles em geral não vêm de uma desconstrução ou de uma taxa menor ou frequência menor hormonal, não vem do aspecto orgânico que a gente coloca. Ele geralmente vem de questões psicológicas e de um desregramento das atividades sexuais durante a nossa construção.
Trato às vezes de pessoas que têm entre 40 e 50 anos, e é muito curioso a visão que elas têm sobre o sexo, porque o sexo geralmente leva, né, essa castração sexual leva a muitos problemas, então invariavelmente a gente acaba tocando nesse ponto em algum momento. E a gente percebe que quando ela entra na terapia, que ela vai começar a ter um despertar para qualidade de vida, principalmente dentro do aspecto sexual, que é uma das coisas que a gente mais trata. Então, assim, você espera até os 40, 50 anos para começar a ter um sexo de qualidade e quer que chegue aos 70 anos, 60, 70 anos, tendo uma visão maravilhosa e aproveitando do sexo. A gente tem adaptações, não tem, João? O corpo está passando por processos que a gente precisa adaptar, né? Lógico. E aí entra uma coisa importante, Thiago, que a gente está falando aqui, né? Mas eu quero ir do comentário do João a respeito disso, que não só na área produtiva, como a gente falou, que a gente começa a gastar menos energia, porque não precisa mais gastar na velhice, na terceira idade, porque no sexo não é muito diferente, não. As nossas funções baixaram, até porque a gente já não precisa mais daquilo, a vida já caminhou para um outro estágio, né? Os processos são mais lentos, a ereção demora mais, o período de latência entre um orgasmo, né, e a possibilidade de uma ereção para o próximo orgasmo é maior, né? A construção da sensibilidade, principalmente na mulher, também é mais lenta, é mais cuidadosa, envolve fatores emocionais, muito mais do que nas mulheres mais jovens. E isso tudo só é possível, e ainda bem, né, João? Porque ao longo da nossa vida, a gente, pelo menos espera, que a gente construa isso. Não tem como cobrar do menino lá, do seu filho, que é jovem, está começando a ter as experiências dele, que ele tenha toda essa paciência, que ele converse com a parceira, que ele, né? Agora, pro João, acho que a gente nem precisa ensinar, né, João? Falar assim, João, tem que conversar com a parceira. Seria até pretensioso falar isso, né? Precisa ensinar. Hoje você conversa mais, João, com as suas parceiras? Conversa. Com as suas parceiras, olha o que eu falei. Mas é isso mesmo. Troca ideia e tal. Troca ideia. Até com às vezes mulheres. Ô João, uma pergunta aqui mais íntima, eu sou meio abusado mesmo, cara. Como é que você vê, cara? Você acha que hoje na parte sexual você é melhor que antes? Quando você era mais novo? Sou. Por quê, cara? Porque quando é mais novo, o cara acha que é aquilo que ele falou. Que é só penetrar lá e acabou. Entendeu? Dar uns beijinhos. Um beijinho. Acabou, Então, quer dizer, não é. O sexo não é isso. Né? E com o tempo você vai aprendendo, né? Porque a tua idade, como ele falou aí, a minha idade hoje, eu não sou um cara que, por exemplo, eu saio com muitas meninas aí de 21 anos, 19 anos, eu saio. Perfeito. Entendeu? E faço sexo, a mesma coisa com elas. E se brincar, elas até preferem pela troca de experiência, né, não, João? Aí elas muitas vezes, puxa vida, aprendi demais hoje. Então, quer dizer, são coisas, né? Que maravilha! Aí pega o namoradinho lá, acaba com o namorado fica doido, né? Fala, aí o professor João, que houve com essa mulher hoje, né? Que essa mulher hoje tá diferente, né? É o velho que deu a orientação pra ela como é que ia fazer namoradinho. Então quer dizer... Então, existe isso, né? Eu sei que hoje eu não sou aquele garanhão que eu era antes, mas eu sempre fui um cara cuidadoso com o sexo, sempre fui, né? Sempre fui um cara cuidadoso. Eu sempre escolhi as parceiras, eu sempre fiz as coisas, eu sempre fui meio chato nesse ponto, comigo, né? Comigo mesmo, né? João, me confirma isso. Eu tenho a impressão, falo como, né? Pessoa num processo de desenvolvimento, quero chegar à sua qualidade de vida, eu percebo que a gente vai declinando aquele egoísmo, né? Que a gente começa a olhar para a parceira, começa a se desprender disso, e o ato sexual começa a ser uma doação de verdade, de atenção, de tempo, de cuidado, sabe? Não é? Cuidados, É muito interessante isso, né? Porque muitas vezes você pega uma parceira aí e ela pensa que já aprendeu muito, não aprendeu ainda, entendeu? Aí você tem que ter um cuidado também, né?
Tem que ter um cuidado. Tem que saber tratar, tem que saber levar, né? E saber, né, fazer as coisas como tem que ser feitas. Saber né? acolher as inseguranças, Isso, né? porque elas são inseguras, as São. mulheres. As mulheres são as pessoas, elas, com maioria, sentem vergonha de tirar a roupa na tua frente. Até na fase idosa. É. Né? Isso não foi desconstruído ao longo do processo. Uhum. Então, assim, essa capacidade de ser continente, de deixar aquilo vir, processar e devolver, é extremamente importante. Eu sempre enfatizo isso nas terapias, principalmente com mulheres mais velhas, mais experientes, porque essa desconstrução, há mesmo essa necessidade do cuidado, e muitas vezes, por não ter tido na vida delas, elas até param de exigir aquilo, né? Deixam essa parte do amor próprio de lado, e às vezes a gente tem que enfatizar e falar assim, não, você merece isso, né? Encontre um parceiro que seja, e aí é onde elas vão olhar para os caras mais experientes, não é? Porque em geral, as mulheres, percebo também no ambiente de terapia, elas procuram satisfação de experiências que elas não tiveram, então elas acabam voltando, se relacionando com homens mais novos. No momento que elas despertam para isso, elas parece que desenvolvem um alinhamento, e é normal isso, né? A psicanálise explica isso. E elas passam a procurar parceiros com uma identidade mais semelhante, né? Mais próxima. Ô, estou menino 45 aí. O que seriam esses tabus e como você coloca que a sociedade impõe para esses idosos aí, cara? Bom, primeiro vamos definir aqui o que é idoso, né? Vamos que lá. é uma coisa importante. A OMS coloca o idoso como aquele indivíduo com 60 anos ou mais, né? Dentro do Brasil a gente tem, isso vale, né, em geral, mas cada país tem a sua forma de enxergar o idoso. No Brasil a gente está caminhando para os 65 anos, né? Então, olhar para essa população assim, então, o que acontece ali nos 65 anos? Há um declínio da atividade hormonal, há um declínio de algumas atividades de condicionamento físico, né? Não necessariamente há realmente há uma queda de libido natural, mas não que gere naturalmente problemas voltados para a área sexual, como a gente já falou aqui. Então é muito bom a gente desconstruir algumas coisas. Eu trouxe algumas curiosidades, então vamos abordar essas curiosidades aqui, que são um momento Bacana, alto. Então, cara, bom, um dos questionamentos, eu me baseei no Dr. Paulo Camus, né, que é o geriatra.com.br, vale muito ir lá, né, que a população mais idosa que quiser saber um pouco mais sobre coisas nesse sentido, é um portal muito legal. Como lidar com a falta de libido ou ereção acima dos 60 anos? O primeiro passo é verificar se essa queixa é parte do envelhecimento normal ou não, que foi o que a gente colocou aqui. E não fazendo o que é a realidade da maioria das vezes, deve investigar e tratar a causa do problema. E aí a gente recorre tanto à psicoterapia, né, se o caso for psicológico, ou ao médico mesmo, a intervenção clínica que a gente já conhece. É como o próprio João falou, se for tomar um Viagra, se for tomar alguma medicação, que seja orientado, né? E durante os processos de... Eu achei que o João é até farmacêutico, que falou dos remédios tudo. Não, e assim, outra coisa, né? No aspecto de brinquedos, essas coisas todas, é interessante procurar também um sexólogo, né? Existem profissionais sempre voltados para cada uma dessas áreas, e às vezes a gente esquece disso. Na grande maioria das vezes depara-se com causas tratáveis e frequentemente o problema não está em uma das pessoas, costumando ser algo que necessite atuação no casal. Então essa é uma parte importante. Lembrando que a gente tem viúvos também, divorciados, né? E a gente não pode esquecer essa população. Me perguntaram ontem se é uma realidade que o idoso tem relações casuais. Gente, E cada dia mais. Ele é um ser humano, ele é um ser humano igual a outra pessoa. E cada dia mais justamente por esses fatores que a gente acabou de colocar. Tem sites pra isso, cara. Tem, demais. E cada dia mais eles estão mais presentes. É igual eu falei, pessoal, assim, se for para pensar hoje, fisicamente, vamos dizer assim, fisicamente, o idoso está muito bem preparado para ter relações sexuais. Então, por que ele não vai fazer? Outra coisa aqui. É preciso tomar alguns cuidados específicos para ter uma vida sexual ativa nessa idade? É um outro questionamento que se faz. Os mesmos de alguém em outra faixa etária, né? Com a particularidade que, dada a maior prevalência de doenças nessa faixa etária, o uso de qualquer suplementação ou medicação relacionada à prática sexual deve ser realizado com um conhecimento e sob orientação de um profissional qualificado para tal.
Aí aqui a gente tem a maior das dúvidas que eu identifiquei nos dois lados, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Quais seriam as alterações esperadas no envelhecimento normal para o homem e para a mulher em relação ao sexo? Atenção que esse aqui é um ponto muito legal. Para as mulheres, com a queda do estrogênio, após a menopausa, ocorre uma redução da lubrificação vaginal, que a gente já falou, e a circulação sanguínea para a região genital, ou seja, vai ficar menos sensível ali. Isso implica numa necessidade de estimulação mais prolongada, o que pode ser, a gente pode utilizar brinquedos para isso, o vibrador, por exemplo, né? Na fase da excitação, e também uma mobilização mais gentil de toda a região genital, em especial o clitóris, para que se atinja o grau de lubrificação e excitação necessária para uma relação satisfatória. Agora, o ponto que sempre fecha. Pergunta-me o seguinte: a mulher continua tendo orgasmo a partir da velhice? Eu não sei responder, eu acho que sim, né? Durante o orgasmo ocorrem contrações mais breves e menos intensas, mas a idade não implica numa ausência total do orgasmo. Muitas mulheres idosas ainda atingem orgasmos múltiplos. Moleque! Professor Joãozinho tá aí pra isso. É isso aí. Bom, no caso masculino, gente, obviamente há uma diminuição não apenas do comportamento, mas também em relação aos estágios da relação sexual. O João comentou aqui com a gente. A ereção leva mais tempo para se iniciar e a ejaculação tende a ocorrer mais tardiamente. A gente ainda tem um período de latência, né? O orgasmo tende a ser menor em intensidade e duração, e o período de latência, que é aquele que fica entre um orgasmo e outro, ou o período refratário, tempo que leva para estar apto a uma relação após ter tido uma, tende a ser mais prolongado. E aí a gente pode aproveitar isso com carícias, né? Com um maior envolvimento ali nessa preparação. De qualquer forma, a disfunção erétil não faz parte do envelhecimento natural, que era uma das grandes questões, costumando ser ocasionada ou por um problema de saúde ou por efeito adverso de algum tratamento, cirurgia na próstata, por exemplo. Então, desconstruindo essa ideia de que o idoso fica menos funcional sexualmente, existe uma dessensibilização natural, mas isso não quer dizer que a gente vai ter problemas de natureza sexual por conta da idade. A gente pode ter uma vida sexual saudável, contanto que a gente faça o check-up psicológico e o check-up clínico, que são coisas muito importantes. E assim, igual você falou, né, cara? A gente tem que entender que o idoso transa também, e ele tem um jeito de transar. E tem que transar, na verdade, né, João? Claro, porque senão fica doido, a cabeça fica sacada. Em síntese aqui, só pra gente fechar a nossa curiosidade. O desejo e a libido diminui com o passar dos anos? Mito. Né? Isso tem que ser trabalhado ao longo do processo. Se você teve uma construção legal dessa libido, chegamos a uma construção saudável. Muda o tempo de ereção? Verdade. Muda, e a gente tem várias condições para se adaptar a isso, por isso tem que estar atento a esse processo. Para tomar estimulante não precisa de médico. Mito. Precisamos sim, porque cada organismo funciona de uma forma. Não precisa de preservativos. Precisa, principalmente o idoso que tem uma saúde mais frágil por conta, né, de várias questões orgânicas, precisa sim, além de que ele também pode ser um possível transmissor sem saber. Então, não estamos falando apenas de engravidar aqui, que também é um mito, né, que o idoso não engravida, não tem muito potencial fértil. Então, fechando aqui as nossas conclusões, as nossas desconstruções de mito e verdade, é isso aí. Eu tenho um tempinho aqui ainda, eu tenho uma pergunta para você, Hudson. O que chamou mais atenção, cara, nessas entrevistas que você fez com esse pessoal da terceira idade? O que mais me chamou a atenção essa questão do sexo aí, foi perceber que o ser humano, ele está muito além do que a gente aprendeu socialmente e do que a gente enxerga. Conversar com os idosos é abrir um portal para uma dimensão mais intensa e mais interna, mais dentro do que a gente chamaria de subconsciente, inconsciente, real, verdadeiro da nossa experiência. Eu acho que todo mundo devia ter essa troca com o idoso, né? Filhos conversar com os pais, netos conversarem com os avós, para que esse aprendizado se dê de maneira integral.
Olha, só que a Bianquinha colocou assim, ó. Acredito que deve ser válido desconstruir o sexo em torno do pênis e da penetração. A gente falou bastante sobre isso aqui. E outro comentário. Orgasmos múltiplos até na terceira idade. Bacana, né? Ô, João, estamos na nossa reta final, o povo tá na minha cola direto agora, 8 horas, senão... Cara, que conselho daria pro idoso aí sobre essa questão de sexualidade? Você que tá nessa fase. O idoso tem que se cuidar, né? Se ele, por exemplo, é casado, tem sua parceira em casa, acho que ele já sabe o que tem que fazer, né? Tudo tem que ter paciência e calma. O idoso, quando chega na certa idade, ele tem que ser uma pessoa tranquila, né? Porque o sexo também, até o jovem, se tiver algum problema financeiro, alguma coisa, o sexo dele é ruim pra cacete. É ruim pra cacete, né? Verdade. As mulheres vão reclamar, e o idoso tem que estar com a cabeça tranquila, entendeu? Tomar os seus remédios, usar a famosa camisinha, né? Porque a camisinha, a doença não é só a AIDS que tem várias, né? Várias, né? Então ele tem que estar preparado. E o remédio que ele vai usar, o que ele vai fazer, tem que ter a prescrição médica, tem que ir atrás do médico, conversar com ele, diz o que está acontecendo com você, né? Você não precisa ter tanquinho, ser bombadinho, né? Que parece aqueles polvos, né? Parece um polvo do mar, né? Com aquele escoção brusco, aquele cabelo, entendeu? Parece um polvo, os bombadinhos andando na rua. Então, quer dizer, a gente tem que ver isso, tem que se cuidar mesmo. O idoso tem que se cuidar mesmo. Vai lá, Wilson. Galera, só uma coisa aqui, porque eu lembrei de uma coisa. Ontem uma pessoa que não quis se identificar, mas ela trouxe um comentário muito legal. Ela falou assim, e como é que a gente faz quando a gente novo se sente um idoso e não consegue lidar com o sexo? Bom, assiste aí aqui do Sexo, você vai aprender a terapia gratuita, cara. É tipo isso, né? Assista, procure informação e desconstrua, esteja aberto a desconstruir essa ideia. Vamos lá então, temos 2 minutinhos para você a pergunta seguinte. Você que é um especialista aí nessa área, caminho para se tornar um sexólogo, o que você aprendeu, cara, sobre sexualidade com os idosos? Muito. Eu aprendi, vou levar para minha vida essa desconstrução do sexo, sabe? E acredito que nas minhas próximas relações, e inclusive nos tratamentos dentro do consultório, vou privilegiar esse olhar mais emocional e mais relacional do sexo, né? Mais integral, muito para além da penetração, da questão física mesmo. Show de bola, esse é Quinta do Sexo, passando a regra nos programas Hoje ele entrevistou só pessoas da terceira idade. Então, quer dizer, ele aprendeu muito, principalmente os avós dele, né? Com certeza, show de bola. Ô, Hudson, bora vende seu peixe e fica à vontade e fala do seu trabalho. Beleza. Pessoal, quem quiser, quem se identificou aí com o programa, se tem algum idoso, conhece, se você é idoso, tem algum idoso na família que precisa de auxílio, precisa fazer esse check-up psicológico, quer tratar algumas questões, se você quer ter uma qualidade de vida já tratando as questões agora, é só procurar a gente, né? Se quiser conversar comigo pelo 61981776377, 61981776377, ou manda mensagem aqui pelo Instagram que a gente atende na hora. Pode ser só aquela conversa informal, como a gente falou, né? Não precisa ser... Show de bola, pessoal. Foi o Hudson aí, na Quinta do Sexo, tem sempre tá conosco toda quinta-feira. Ele e a Bianca, ambos são terapeutas aí, vem desmistificando a ideia do sexo, né, João? Suas considerações finais. Bianca, cuidado com os velhinhos, viu? Cuidado, viu? Pensando, tá? Gente, eu fico muito feliz, né? Como esses dias eu tive aqui um músico, né? Que faz parte do Melhores do Mundo. Melhores do Mundo, né? Estivemos aqui, foi ontem, né? Foi fora de série. Aí a gente chega aqui também na nossa quinta-feira do sexo, né? Nós temos o Hudson também, que é fora de série, né? O negócio é bom demais, né? Porque o Hudson, tudo que ele vem falar aqui no programa, ele ajeita as pesquisas, faz tudo, né? Ele faz um trabalho excelente.
Obrigado. E o programa aqui todo dia está subindo, cada dia mais está subindo, né? De audiência. Graças a Deus por esses parceiros que vêm, aparecem, que estão fazendo aqui o programa junto com a gente, tá? Então, quer dizer, só o que eu tenho que falar. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, vamos ver se tem música ao vivo aqui, né? E vocês fiquem com Deus, que Nossa Senhora Aparecida lhe cubra com seu manto sagrado. Fui! Show de bola, esse Passando a Régua, Ativa FM 98.1, de 6 às 8, de segunda-feira, que fala de quando